todo e qualquer ato de amor no mundo, realizado ou não por um cristão, é de Deus. Todo e qualquer ato de amor. Se amor genuíno veio de Deus. Por quê? Porque o diabo não tem capacidade de amar. Ele é o infeliz, condenado. Então, todo ato de bondade, de amor do mundo genuíno, a pessoa pode nem seguir a Deus, pode ser ateu, pode não ter consciência, mas se ela fez algo bom, esse bom é de Deus. Existe uma filosofia oriental que tem dentro da cultura do budismo, que é o Yin e Yang, até dentro da bandeira da Coreia do Sul tem aquele símbolo, né, que é uma parte assim e a outra assim, e um ponto em cada uma. Nós não cremos nisso, porque o que esse símbolo diz? Todo mal tem um pouco de bom, todo bom tem um pouco de mal. Não. Deus é absolutamente bom. Deus é amor e pronto. Deus é amor. Você pode dizer isso comigo? Deus é amor. Pronto. Deus não tem nada de ruim, nem um pingo. E o diabo é mau e não tem nada de bom. Ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Então, tem pessoas que se deixam levar por esse tipo de filosofia, de que pode ter algo bom, mas tem algo ruim. Pode ter algo ruim, mas no fundo tem algo bom. Esse relativismo não faz parte do caráter de Deus. Deus é bom em todo o tempo. E qualquer pessoa que age no amor e na bondade está pegando um atributo de Deus. Deus é amor, Deus é bom. Então, pessoas fazem isso como os cristãos conscientes e aquele não consciente, se fizer, está fazendo o que Deus deseja. Não quer dizer com isso que vai para o céu por causa disso, não, porque para ir para o céu só tem um caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, uma pessoa pode fazer algo bom aqui, isso ter sido inspirado em Deus, mas porque ele não arrependeu-se dos seus pecados, não creu em Jesus, infelizmente vai fazer algo bom aqui, mas não vai para o céu. Porque o que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Só nascer. Porque todo homem que nasce, nasce caído no pecado. Por isso eu preciso me arrepender dos pecados originais, receber Jesus como Senhor e Salvador, e aí fazer o bem, não para ir para o céu, eu faço o bem porque eu já sigo Jesus. Então não é um interesse. Também tem movimentos e ideologias por aí que ensina a fazer o bem para você, na próxima encarnação, pegar mais leve e aí reencarnar de novo e faz um pouco mais de bom e reencarna de novo e vai se purificando no seu karma. Isso também não. Nós fazemos porque Deus fez por nós primeiro. Você ama e você serve porque Deus chamou primeiro. Porque a salvação não tem a ver com as boas obras. Quem é salvo faz boas obras, mas por amor a Deus. E eu não faço boas obras interessado em ser salvo ou contribuindo com a minha salvação. Porque Jesus, quando morreu na cruz pelos nossos pecados, foi tetelestai, ele fez tudo. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais, ou não há nada que eu faça para Deus me salvar mais. Deus me ama em todo o tempo, e todo aquele que arrependeu-se dos seus pecados, crê em Jesus como Senhor e Salvador, tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Então, não é nada complicado. Esse é o ponto. Agora, quando nós entendemos que somos salvos, queremos ter uma vida abundante, não uma vida medíocre e pequena. Então, hoje nós vamos pensar sobre essa última mensagem. E como nós vamos falar sobre generosidade, isso tem a ver também com a vida financeira. Nós vamos fazer um ato profético ao final. Se você quiser participar, eu orientei aos líderes de pequenos grupos para orientar você, eu espero que ele tenha orientado. Como é que nós vamos fazer? Ao final da mensagem, eu vou fazer uma ministração. Coloca na tela todas as áreas que eu vou estar orando ao final. Tem aí uma tela com todos os itens. Se chegou até aí, coloca para mim. Eu vou estar orando por isso, fidelidade na mordomia, orçamento saudável, se o seu não está e quer ficar, trabalho e emprego, quitação veicular,
a aquisição ou quitação da casa própria, promoção profissional, negócios pessoais, quitação de dívidas. Então, ao final, nós vamos estar orando pela sua vida financeira e boa mordomia. E como um ato simbólico, você pode pegar esse envelope, você pode colocar aqui uma oferta, você pode colocar aqui o comprovante de algo que você deu essa semana, se você trouxe de casa, ou outro envelope que você já tenha, e se você também tem um pedido de oração específico em uma dessas áreas. Depois nós vamos separar, o pessoal vai separar o que é para simplesmente a prestação de contas de tesouraria e aquilo que é para oração. E hoje, no final das 4 celebrações, nós vamos ter um time que vai orar na Casa Betel, um, por esses pedidos nessa área. Então, se você quiser fazer isso durante a celebração, você pode fazer, ou você pode também, durante outras celebrações desse dia, fazer. Mas ao final você vai vir aqui à frente, e quem também quiser ter esse momento de ministração nessa área tão importante. Vamos lá, então, a vida sobrenaturalmente abundante. Você pode dizer isso comigo? A vida sobrenaturalmente abundante. É essa vida que Deus tem para nós. Na Bíblia tem 2 palavras para vida. No português, nós só usamos a palavra vida. No inglês também só tem life. Mas no grego tem 2. No grego tem a palavra bios, que é daí que a gente tem a palavra biologia ou biológica, que é a vida material. Mas também tem uma outra palavra, chama zoe, ou zoe, que inclusive ultimamente muitas pessoas têm escolhido para ser nome próprio. É muito comum. Tudo bem que o camarada vai ser o último chamado na sala de aula, né? Porque não tem muita gente com Z. Mas tirando isso, é um bonito nome com um significado extraordinário. Zoe é vida abundante, vida eterna, a vida que Deus tem para nós. A vida biológica nasce na terra e para a terra volta. Por quê? Na vida biológica tem ferro, fósforo, cálcio, potássio. Então, o ser humano veio do pó da terra e depois que morrer, para o pó da terra vai. Mas a vida Zoe, essa é eterna, é a vida abundante, é a vida plena. E o Espírito Santo, ele está dentro desta vida plena que nós temos. E todos têm esta bênção, Atos 2:4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Só há um pré-requisito para você ter o Espírito Santo, ter Jesus. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Agora, a plenitude é fruto da decisão do Carlito de se afastar do pecado, de buscar a vida de santidade, de se encher. É como um balde. Para um balde encher, você tem que ser intencional, você tem que botar ele embaixo de uma fonte de água. O balde em si não tem poder de encher, mas se você coloca o balde no lugar certo e abre a fonte em cima, ele vai encher e vai transbordar. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filho de Deus. Coisa mais simples, gente, mas aí fora na sociedade tem um monte de gente achando que você nasce na vida biológica e já nasce filho de Deus. Mas não, só se torna filho de Deus quem crê, quem recebe Jesus. Vamos ler isso? Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o quê? O direito. Tem que ter um ato de legalidade para se tornar filho. Não nasce filho. Nascemos criaturas biológicas de Deus. Mas o novo nascimento vem do arrependimento e da fé e de receber Jesus como Senhor e Salvador. Então você recebe, você crê e você se torna. Eu recebo Jesus, eu creio na palavra de Deus e em Cristo como meu único Salvador e Senhor, e eu me torno filho de Deus. Ninguém nasce um cristão, ninguém nasce convertido. Igreja não salva, batismo não salva, crisma não salva, Cristo salva. E por isso temos que nos tornar filhos dele. Há uma promessa que foi falada aqui hoje também
pela irmã Ciamara no momento do dízimo. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Essa é uma promessa sobre quem se tornou. E olha só, Davi, ele diz, eu sei, diga comigo, eu sei. Querido, você não é cristão porque te falaram, você sabe, é pessoal. Tem muita gente aí que veio para a igreja porque o pai veio, aí um dia se batizou e foi ficando. Querido, olha para cá, você não é um seguidor de Jesus porque você foi ficando. Você é um seguidor de Jesus porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu bom depósito até o dia final. É uma questão de consciência, é uma questão de certeza pessoal. Então, nessas 4 mensagens, eu espero que, de fato, isso esteja resolvido na sua vida. Você creia que tem uma vida abundante por Jesus, e essa vida abundante ela é regada de disciplinas espirituais, de adoração, de oração, de voto, de jejum, que, em nome de Jesus, ninguém precise pedir para você fazer. Você faça por amor, por espontaneidade, por alegria, não por religiosidade. Quando for para vir na igreja, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando vier um jejum coletivo e você diz, oh, coisa boa, eu estava esperando por essa convocação. Porque a atitude é muito diferente. Deus coloca no meu coração convocar a igreja para um jejum. Aí eu chego, igreja, essa semana nós vamos fazer 7 dias de jejum. Aí você fala, mais um. Aí o outro, glória a Deus, eu estava esperando essa oportunidade. Pastor, se eu não cair, eu me jogo. É diferente, porque o que Deus quer é o seu coração, é a sua atitude. Porque você acha que um baixinho subir em cima de uma árvore para ver Jesus, isso era algo impressionante? Não, mas chamou a atenção de Jesus por quê? Por causa da fé de Zaqueu. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de atitude. A atitude é tudo. É tudo. Então vamos lá, o poder da generosidade. João 12, 3. Talvez é o texto, depois do amor de Jesus entregue na cruz, o exemplo mais palpável e evidente de generosidade extravagante. Leia comigo. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Todo ato de generosidade vai perfumar a sua casa e a todos que estão perto de você. Porque a generosidade é como um frasco de perfume derramado, enche o ambiente todo. Quem já teve essa experiência de ter um vidro de perfume ou um vidro de um azeite cheiroso, de algo que trouxe uma fragrância e que você quebrou e aquilo esparramou? Quem teve essa experiência? Não é assim que acontece? Não tem como. Você pode até limpar. O cheiro, a fragrância fica impregnada no ambiente. Então, essa é a ilustração. Quando você é generoso, esse ato não fica em você. Ele contagia tudo que está ao seu redor. Quando você dá, você quebra a tirania do reter. Tem um provérbio popular na antiguidade, eu gosto demais, coloca aí para mim. O que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Vamos dizer isso juntos? O que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Gente, é bem típico. Está nos portais de notícia um camarada que estava em São Paulo ontem e teve o seu Rolex roubado. Andar com Rolex também está querendo o quê, né? Em São Paulo. Mas, pois bem, tem gente que faz questão de andar com 100 mil, 200 mil pendurado no braço num país com os problemas que nós temos. Ele tinha que estar feliz de não ter perdido a mão ou o braço. Mas aí o que acontece?
deixa eu dizer uma coisa, o que está ruim pode ficar pior. Aí roubaram o relógio dele. Ele entra no seu carro desenfreado, isso aconteceu ontem em São Paulo, no seu carro de mais de R$ 1 milhão, e ele destrói num poste o seu Lamborghini e quase perde a vida. Gente, esse é o típico exemplo de tudo errado. Tudo errado. Usar esse tipo de coisa num ambiente como vivemos na sociedade. Errado a reação. Errado sair desenfreado. Querido, a atitude e a decisão do seu coração, quando algo deu errado, se você não cuidar, é uma sucessão de coisa errada, porque o que começa errado, a probabilidade de terminar muito mal. Então, se algo ruim acontecer na sua vida, respira fundo, pense com a cabeça, decida com o coração e não com o seu fígado. Não com as suas bilis, não com os seus órgãos, não com os seus nervos, porque pode ficar pior. Então, aqui na terra, gente, a gente tem que se lembrar que aqui não é o céu. Aqui na terra, você tem que se lembrar que onde você colocar o seu dinheiro, aí você vai estar colocando o seu coração. O que guardei, perdi. Quantas pessoas guarda em tesouro e quando vai ver aquilo perdeu o valor? Quanta gente que gasta compulsivamente e aí virou uma breve lembrança. Qualquer coisa material, tirando uma joia, ele perde o valor na hora que você compra. E conforme a joia, perde também. Porque se você compra como joia, mas quando você vende, vende como metal. Você tem um carro muito bom, mas você tem que ter consciência. Você comprou aquele carro, saiu da loja, ele já perdeu. E aí, trocar compulsivamente de carro, como algumas pessoas fazem, é perder dinheiro. Uma vez eu estava com um pastor que foi missionário no Brasil 30 anos, ele é alemão. E ele estava com um Touareg dele, um carro da Volkswagen, e ele dirigindo, o carro estava com mais de 300 mil quilômetros, eu fiz um comentário, ele me pegou no aeroporto, a gente foi... Ele é alemão, morou no Brasil 30 anos, voltou para lá, ele é aposentado, 3 filhas nasceram no Brasil, mas moram na Alemanha. Aí eu fiz um comentário, eu falei assim, no Brasil a gente tem um costume, tem um negócio meio psicológico, quando o carro vai chegando a R$ 100 mil, começa a ter que vender o carro, porque parece que ele vai se deteriorar. Aqui não. Ele falou, não, meu carro está muito bom, 300 mil quilômetros, nunca me deu trabalho, faço as revisões, está tudo certinho. Para que eu vou trocar? E aí ele disse mais, ele disse assim, aqui na Alemanha, você troca o carro quando você precisa e quando você tem dinheiro. Ele falou assim, 0% e alguma porcentagem. Em outras palavras, ele disse assim, quem na Alemanha financia carro é imigrante. O alemão não financia. Ele usa o carro e aí ele faz uma provisão financeira. O dia que ele for trocar, ele vende, pega o dinheiro que ele tem guardado, troca e não fica com o carro quitado. Tem gente que viciou ao juro mais caro do mundo. Deixa eu lembrar você, o Brasil tem o juro mais caro do mundo. Então ele coloca uma meta. Quando eu quitar o meu carro, eu vou pegar um outro carro e financio em mais 5 anos. Então você tem meta na vida para pagar o juro mais caro do mundo. Não é, pastor Aguinaldo? Pastor Aguinaldo, aí ele teve que sair. Pastor Aguinaldo lidera o nosso Ministério de Vida Financeira Saudável. E quando ele vai conversar com uma família, a primeira coisa que ele vai trabalhar para eliminar é essas prestações de juro alto, que a gente vai alimentando. Então, que bom, você conseguiu quitar o seu carro? Glória a Deus, nós vamos orar sobre isso hoje. Aí, ele está bom, continua com ele. Agora, você conseguiu juntar dinheiro para comprar um outro carro à vista? Glória a Deus, se não, vai fazendo a manutenção, coloca gasolina boa, combustível bom e vai, porque senão a gente entra num negócio de sedução, parece aquele negócio da fábrica da
do chocolate. Compre batom, compre batom. Troca de carro, troca de carro, troca de casa, troca de casa. E você vai viver em função disso. Lembra que você foi feito para um propósito. E o que doer eu tenho. Por quê? Tudo que você doa para uma causa, você não perde. O que você doa para aqueles irmãos lá do Rio Grande do Sul, você tem na eternidade. Amém? Então Deus inventou a solidariedade. A contribuição nos ensinou sobre a prática dos dízimos, ofertas, primícias, tudo isso tem a ver com Deus. Isso está na Bíblia. Quem nos ensinou é a Bíblia. O homem fica aí nos seus sistemas. Você percebe a dor de cabeça que o homem tem, os governos, Estado, município, para esse negócio da tributação? Não, tem que tributar fulano, não, tem que tributar fulano, não, tem que tributar mais os mais ricos, tem que tributar. Gente, está tudo mais simples. Era só o governo cobrar o que a Bíblia já faz. Deus resolveu. 10% dízimo é igual para todo mundo. Igual para todo mundo, porque o princípio tem que ser. É um motivo justo. Qualquer taxa que o governo pensa assim, vou fazer assim, já é injusto para alguém. E Deus não quer ser injusto com ninguém, nem com pobre, nem com rico, nem com ninguém, porque tudo é pessoas, né? Então Deus estabeleceu o quê? 10%. Se você ganha 100, 10%. Se você ganha 1.000, 10%. Se você ganha 1 milhão, 10%. O governo podia parar de bater a cabeça e falar assim, gente, esse negócio está dando certo há 2.000 anos nas igrejas, vamos fazer isso. Eu não conheço igreja que faliu, mas eu conheço um monte de cidade que faliu, um monte de estado que faliu, um monte de país que faliu, porque não, é 15%, não, é 27%, não é isso, é aquilo outro. Quando você compra um caderno no Brasil, tem 34 tipos de imposto diferente num caderno. E não, nunca dá. Nunca dá. Por quê? O modelo é injusto. Deus não, Deus já fez tudo certinho. Dinheiro é o maior teste da nossa fé. É um princípio. Você não pode dar a sua vida sem dar os seus recursos. Deus não está interessado no meu dízimo, na minha oferta, na minha primícia, nem na sua. Ele só está interessado numa coisa, em mim. Deus não estava interessado em Abraão, ele estava na oferta de Abraão, Isaac, ele estava interessado em Abraão, porque Deus quer você. Na igreja primitiva era assim, o testemunho do apóstolo Paulo sobre os cristãos na Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande maioria, a minha grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram numa rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos supriram insistentemente no privilégio de participar da assistência dos santos. A Macedônia hoje é um país e é pobre até hoje. E já nos dias do Império Romano era pobre. Mas não era motivo para eles não ofertarem. A gente não oferta porque está sobrando, a gente não oferta porque é rico, a gente oferta porque a gente obedece a Deus. Está escrito que os macedônios passavam por severa tribulação, extrema pobreza, mas eram ricos em generosidade. Existem pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. Mas tem pessoas que estão na extrema pobreza, mas são extremamente ricos. Por quê? Eles não são vendidos pelo seu dinheiro. Se você der apenas sobras, isso não é adoração e nem oferta, isso é uma esmola, que é bíblico também. Você pode dar uma esmola. Nenhum problema. Você tem uma coisa sobrando, você dá. Um objeto, um dinheiro, nenhum problema. Só que você tem que lembrar que isso não é adoração, porque isso até o ímpio pode fazer. Mas dar os seus dízimos, que é a primícia do que você ganha, dar a sua fidelidade, isso só o salvo pode fazer. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou com seus antepassados, conforme hoje você vê. Então, tudo vem de Deus. Diga comigo, Deus me dá a capacidade de gerar riqueza. Então, o que eu faço? Eu reconheço isso e, por isso, eu dou a 10ª parte do que Ele me dá. Voltemos ao texto de João 6, que é
o texto de Jesus em Betânia. E ele não falou isso por querer expor Maria, mas porque se tornou a história mais conhecida. Porque, de novo, dinheiro toca a vida das pessoas. Tem pessoa. Quer ver como negócio? Olha para cá. Uma pessoa que nunca deu nada para Deus e nunca deu nada numa igreja, nenhuma. Aí ele ouve um testemunho de alguém que deu na internet ou pessoal, aquilo ofende ele. Você já percebeu? Ele nunca deu, mas ele se ofende. Sabe por quê? A generosidade do outro levanta a sua e fere a sua avareza. Por exemplo, a sociedade secular gosta de falar sobre a questão dos dízimos nas igrejas, não gosta? É muito comum você ver, é bobo, é palhaço, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas peraí, está dando com o dinheiro dele? O que, que ele tem com isso? Mas por quê? A generosidade de uns ofende ele. Ele nunca conseguiu fazer isso. Aí ele vê pessoas conseguindo fazer. Há um mecanismo de defesa dele, que é dizer que o outro é trouxa. Para ele não dizer assim, eu tenho um siri dentro do meu bolso, então o outro é trouxa. Porque ele tem medo, não é? João 12:6, Jesus, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, falando de Judas, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que era colocado. Por quê? O espírito de Judas sempre se manifesta quando alguém tem o espírito de Jesus. Essa passagem trouxe duas questões sobre Maria, né? Por que Maria deu um presente tão generoso? E por que isso incomodou Judas? Essas passagens revelam o quê? Mamon manifesta, gente. Da mesma maneira que Judas reclamou, da mesma maneira que o jovem rico também ficou triste, é Mamon que foi tocado. Judas reclama que o perfume caro foi entregue aos pés de Jesus e ele diz: poderia ter sido vendido aos pobres. Judas não estava interessado nos pobres, não. É igual muitos movimentos comunistas por aí. Eles falam dos pobres, mas bom é só para quem é da diretoria do partido, né? É o espírito de Judas, gente. Espírito de Judas. Não, mas esse perfume podia ser vendido por 200 denários e dar para todo mundo. Eles não estavam interessados nos pobres, eles estavam só tristes porque o perfume foi derramado. Como o jovem rico, estava triste porque Jesus falou: olha, está tudo direitinho com você, está tudo certinho, só vai e vende. Jesus estava falando sobre um voto de pobreza para ele? Não. Estava falando para ele se livrar do que prendia o seu coração, só isso. Então, anote aí 3 inimigos sobre a generosidade. Primeiro, o inimigo da generosidade é o egoísmo. Esse é o primeiro inimigo da generosidade. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há toda espécie de confusão e de males. Eu lembro recentemente no Brasil, um dos maiores bancários do Brasil foi o senhor Amadeu Aguiar, fundador do Banco Bradesco. Deixou uma fortuna, mas os filhos, mesmo do casamento e de fora do casamento, fizeram tanto caso com a fortuna que teve que levantar o corpo do defunto, fazer exumação de cadáver para poder os herdeiros se entenderem. Agora você bem, o homem deixou o suficiente para todos os filhos ficarem milionários para o resto da vida. Mas alguns não se contentam com alguns milhões, eles querem tudo. É assim, gente. Aí pensa bem, um homem morre bilionário e os seus filhos brigam com a fortuna. Se você não deixar para os seus filhos a fé e a educação, qualquer dinheiro que você deixar só vai ser motivo de briga, só vai ser motivo de confusão. Então,
Cuidado com o egoísmo. Tem muita coisa no esboço aí, por causa do tempo, eu quero ministrar, não vou ah, me deter aqui, mas lembre-se que você tem um espírito de possessão. Quem viu aquele desenho da Disney chamado Procurando Nemo? Tem um peixinho lá, não tem? E naquele filme, tem um espírito de mamon ali, que ele... Meu, né? Gente, a nossa carne, de manhã, de tarde, de noite, é meu. E o exemplo que eu gosto de usar para isso, você pega duas crianças, uma que está em casa e tem um monte de brinquedo. Aí ele enjoa dos brinquedos, não quer mais saber do brinquedo. Até o dia que chega uma outra criança visita. E a criança vê aquele brinquedo largado lá, chega perto, vira a Terceira Guerra Mundial. Não é verdade? Gente, criança de 2, 3 anos. Da onde vem aquele sentimento? Não, isso aí é meu, não vai botar a mão, não. 2 anos, 3 anos. Gente, é a maior explicação de que a nossa carne nasce no pecado. Raramente você vê espontaneidade natural no ser humano. Tudo será uma questão de escolha entre a adoração e a idolatria. Porque finanças é um teste para testar se você vai derrotar o egoísmo. Lucas 18 fala sobre isso. Lucas 16 fala sobre isso. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou a Deus ou a Mamon, ou a Jesus ou ao dinheiro. Tudo é uma questão de escolha. Segundo, a real generosidade ela é extravagante. Salmo 37, 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. O ímpio é, devo, não nego e pago quando eu querer. Né? Alguns é quando puder. Se você deve para alguém, você tem que procurar essa pessoa, irmão. Você não pode negar. Você não pode pagar 1.000 por mês, você pode pagar 50. Você tem que conversar, eu posso pagar 50. Aí, se a pessoa não aceitar, leva então para a justiça, o juiz vai te chamar e vai perguntar quanto que você pode pagar por mês. Aí ele vai ter que assinar o acordo. Então, tenta ir antes de ir para o juiz. O negócio é que você não pode mudar de calçada porque você está devendo para alguém. Um generoso, fiel, mordomo, discípulo de Cristo, não pode negar sua conta. Nós sabemos disso porque Deus é o Deus extravagante, Ele deu seu único filho. A oferta de Davi ao templo, em 1 Crônicas 29, segundo o cálculo do pastor Robert Morris, ela hoje valeria 21 bilhões de dólares. A oferta de Davi para construir o templo de Jerusalém. A viúva entregou 2 moedas no altar e o próprio Jesus apontou como sendo extravagante em Marcos 12, 41. Porque não se trata apenas de valor, mas de atitude do coração. Para aquela viúva era extravagante, porque ela deu tudo. Maria Madalena ofertou 300 denários. Cada denário equivalia à diária de um trabalhador. Ela dá 1 ano de trabalho. Então, qual é a pergunta? Qual a última vez que você deu uma oferta extravagante? Que você deu ao Senhor não o que sobrava, mas o que doeu no coração. Porque uma oferta é sacrifício também. Bill Johnson diz que toda a fé prática incomoda uma fé conceitual. E o Antigo Testamento, ele não fala de quantidade, ele fala de decisão. 3 níveis de doações. Primeiro, dízimo, você recebe e já no dia que recebeu, você ora, consagra e já transfere, porque é primícia. Você não pode pagar uma conta primeiro para depois entregar ao Senhor. Por quê? Deus te dá 100%, manda você administrar 90%, 10% é dele. Ofertas, que você pode dar oferta de amor, oferta de honra, oferta de gratidão, oferta de solidariedade, oferta farol. Toda oferta você pode administrar. Você pode administrar para onde vai e qual a quantidade. Aqui na igreja temos muitas oportunidades de semeadura e investimento no mundo espiritual nesse sentido. E a oferta extravagante que você dá de quando em quando Deus coloca no seu coração. Mas isso só quando você alcança um nível de amor a Deus
e de desprendimento extraordinário. Só dá uma oferta espontânea, extravagante. Por isso que às vezes você ouve testemunho de pessoas que deu carro, deu casa, deu imóvel, deu isso, deu aquilo outro, porque Deus pediu e foi extravagante. Você não faz isso sempre, mas se um dia Deus pedir no seu coração, e não é só para a igreja, você pode dar para uma causa, você pode dar para um parente, você pode dar para um amigo, você pode dar para alguém, algo extravagante que você nunca fez. Mas a gente só... E mais, quando a gente faz isso, o nosso coração fica exultante, porque quando você dá, você vence a tirania do reter. Não é? Esse é um princípio, porque só existe colheita com semeadura. E por último, existe a recompensa da generosidade. Quem recebe um profeta, porque é profeta, recebe a recompensa do profeta. E quem recebe um justo, porque é justo, recebe a recompensa do justo. São níveis diferentes de honra. Você dá uma oferta para uma pessoa porque ela é justa. É um nível. Não, mas você está honrando quem é profeta de Deus na sua vida. É um outro nível. Lembre-se que quem semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia com fartura também, aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Toda semente é uma lei da agricultura e no mundo espiritual. Ela é proporcional à espécie e à quantidade da semeadura. Se você semeia um balde, é proporcional ao balde que você vai colher, e não a 2 baldes. E se você semeia arroz, é arroz que você vai colher. Eu lhes asseguro que onde for pregar o evangelho, no mundo inteiro será contado essa história. Que história? A história do nardo derramado de Maria. Marcos 14, 9. A memória do generoso é lembrada com honra. A memória dos avarentos é esquecida e ignorada. A generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam ao Senhor. Então, pessoas com o coração agradecido, elas são generosas. E por isso existe igreja. Igreja é resultado desse amor e desta adoração. Deus não recompensa a quantidade, mas recompensa a atitude do coração. Quem não honra a generosidade premia o egoísmo. Quem não honra a generosidade premia o egoísmo. A banda pode vir, por favor, eu vou orar. E a grande questão é: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você pode ler isso comigo? Salmo 116, verso 12, vou ler em 2 versões. Deus tem te dado tanto, o que você vai dar para o Senhor? Vamos lá? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Como posso, já diz na NVI, retribuir ao Senhor por toda a bondade para comigo? Você não pode, mas você dá a sua fidelidade, a sua generosidade. Então, nesse verso fala assim, Davi responde através de 2 versos, porque no verso 12 ele pergunta: que darei eu ao Senhor? O próprio Davi responde, verso 13, tomarei o cálice da salvação. Isto é, o que você vai dar ao Senhor por tudo que Ele te dá? Você vai dar primeiro a sua vida, a sua fé. Segundo, invocarei o nome do Senhor. Você vai dar a adoração, a vida de adoração. E terceiro, você vai dar a sua fidelidade e generosidade. Diga comigo, 3, pagarei os votos que fiz ao Senhor. No dia que você se converteu, você disse que ia ser fiel. Então ele está dizendo aqui: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu pagarei os votos que fiz ao Senhor, eu vou ser fiel. Nos meus dízimos, nas minhas ofertas, no meu testemunho. Porque um dia todos nós vamos prestar conta do que temos em nossas mãos. Lucas 12, 20 e 21, Jesus ensinou sobre isso. Mas insensato, esta noite a sua vida será exigida. Quem ficará com o que você separou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. 100% das pessoas bilionárias morrem. Não tem jeito. E o que você vai fazer com a sua vida? Qual será o seu legado? O que você vai dar? O que você guardou, você vai perder. Mas o que você deu, o que você investiu para o reino. Essa igreja vai fazer 82 anos. Ela está abençoando pessoas porque um dia alguém que já está na glória semeou lá atrás. Não é? É assim o reino de Deus.
Você recebe essa palavra sobre a sua vida?